Quantos estão alegres de estar nesta noite na presença do nosso Deus? Glória a Deus. Nós vamos hoje dar continuidade aos atributos de Deus, ao qual nós começamos a falar, a estudar, e falamos o primeiro atributo de Deus, falamos sobre a bondade, sua bondade, entendemos o que é atributo comunicável, entendemos o que é atributo incomunicável, entendemos o que é atributo, o que é atributo? Qualidade, glória a Deus, adjetivo de Deus. E nós fizemos a leitura em Isaías capítulo 6, o versículo é o versículo de número 3, eu vou ficar apenas com o número 3. Nós lemos o capítulo todo, mas eu vou ficar com o versículo 3, que diz: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E nesta noite eu desejava falar a respeito da santidade e da justiça de Deus, porque são dois atributos que estão totalmente relacionados. São dois atributos que nós não podemos falar de um sem tocar no outro. Mas aí eu fui preparando algo, fui lendo, meditando sobre a santidade de Deus e percebi que não é possível falar dos dois atributos em uma noite só, apesar de estarem totalmente relacionados. Mas eu quero nessa noite falar sobre a santidade de Deus. Mas antes eu quero falar, então, se hoje é um episódio, o segundo episódio, então esse episódio está dividido em duas partes, amém? Estamos hoje na primeira parte, na próxima vez vai ser a segunda parte do segundo episódio, amém? Porque estão totalmente relacionados, santidade e justiça de Deus. Por que estão relacionados? Primeiro, nós precisamos entender que esses atributos fazem parte da moral de Deus, são atributos morais de Deus, são atributos que definem o seu caráter, o caráter de Deus, de quem Ele é. E de uma certa maneira, esses atributos eles são incomunicáveis. Por quê? Porque ninguém pode ser santo como Deus é santo. Eu acredito que eu falei isso na outra vez. Ninguém pode ser justo como Deus é justo. Ninguém pode ser perfeito como Deus é perfeito. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 2, nós vamos ver o cântico de Ana dizendo: ninguém é santo como o Senhor é santo. Então, de uma certa maneira, a santidade de Deus é um atributo incomunicável. Mas, por outro lado, ele é comunicável, porque nós podemos viver em santidade. Nós não somos totalmente santos, nós não somos plenamente santos. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios: não que eu seja perfeito, não que eu haja alcançado a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual eu fui chamado por Cristo Jesus. Então, nós temos que aprender a viver com o nosso velho homem, Como disse Martinho Lutero: quando eu fui me batizar, eu pensei que ia matar o velho homem, mas eu descobri que o miserável sabia nadar. Então eu tenho que matar ele todos os dias, tenho que conviver com ele, tenho que abrir mão das coisas da carne e me entregar para as coisas de Deus. Mas, como a própria Ana, no seu canto, diz: ninguém é santo como o Senhor é santo. Aleluia, glória a Deus. Deus é santo. E Deus, quando a santidade dele é ferida, quando a santidade da sua natureza é ferida, quando a santidade da sua criação ela é ferida, então aí entra a justiça de Deus. Por isso que é um pouco difícil falar da santidade de Deus e de como Deus é santo, sem falar também da justiça. Glória a Deus, aleluia. Porque nós vamos ver através da palavra que Adão fere
a santidade de Deus ao desobedecer. Ele fere aquilo para o qual ele foi criado. Ele foi criado para glorificar e exaltar o nome de Deus, para obedecer a Deus. Ele quebra essa santidade, trazendo o pecado para o mundo. Então, Deus ele entra com justiça e tira Adão de dentro do jardim. Nós vamos ver também Ananias e Safira, que feriram a santidade da igreja ao fazer promessas falsas, ao mentir para o apóstolo Pedro. Como a santidade de Deus ela foi ferida, Deus ele age com justiça. Então a justiça de Deus está totalmente interligada à sua santidade. E a salvação ela aconteceu justamente porque a santidade de Deus foi ferida quando o pecado entrou no mundo. E Deus, como é um Deus justo, que precisa revelar a sua justiça para que a sua santidade seja, glória a Deus, para que a sua santidade seja perfeita, para que ele venha ficar feliz, vamos dizer assim, plenamente feliz, porque ele é justo, ele precisou derramar toda a sua ira, todo o seu juízo, porque ele é um Deus de justiça sobre Jesus. É assim que aconteceu a nossa salvação. Se chama justificação substitutiva. Jesus foi o nosso substituto, onde se Deus fosse totalmente justo para conosco, nós seríamos lançados no inferno. Mas aí entra também o atributo da misericórdia. Ele teve misericórdia de nós, mas isso não significa que ele não foi justo. A justiça dele foi satisfeita. Essa palavra que eu estava procurando. A justiça dele foi satisfeita quando ele derramou o seu juízo, que era para ser derramado sobre nós, sobre Jesus. Então, é um assunto que está totalmente interligado: santidade, justiça. Porque a santidade de Deus exige a justiça dele, e a sua justiça exige a sua santidade. Os irmãos entenderam? Glória a Deus. É um pouco difícil, mas vocês vão entender quando nós formos tratar sobre justiça. Mas hoje nós vamos ficar com santidade. Nós vamos ver que a santidade de Deus, ela revela o caráter de seus outros atributos. Como assim? Porque no homem, os atributos do homem nem sempre vão ser totalmente santos. Como assim? O amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, o Espírito de Deus é santo, a igreja de Deus é santa. Glória a Deus. Atributos e coisas relacionadas a Deus devem ser santas. O que é santo, pastor? A palavra santo, usada no Antigo Testamento, é a palavra kadosh, no hebraico, separada, consagrada, para uso específico. As vestes dos sacerdotes eram vestes separadas. Os sacerdotes eram homens separados, santos ao Senhor, para uso exclusivo, para serviço exclusivo do templo. E o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus separado, porque o seu amor, a sua glória, a sua misericórdia, a sua bondade são maiores do que a de qualquer outra pessoa. Por isso que ele é um Deus totalmente santo, porque ele é totalmente elevado, ele é totalmente separado, ele é totalmente grandioso, e ninguém chega perto dele, aleluia, graças a Deus, sem que tenha essa característica de santidade. Glória a Deus, aleluia. Então o homem, muitas das vezes ele vai demonstrar amor por uma pessoa, mas muitas vezes querendo algo em troca. Não é um amor puro, não é um amor santo como o amor do nosso Deus, porque Deus nos ama incondicionalmente. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes as pessoas são boas para conosco, aguardando em nós uma recíproca também, né? Vai à nossa casa, leva um pedaço de picanha para fazer um churrasco, e
muitas vezes ele fica esperando você também chegar lá e levar um pedaço também de colchão duro para assar, a fazer um churrasco, porque muitas vezes, não que a recíproca seja errada, mas muitas das vezes há um interesse relacionado com aquilo que nós estamos expressando. O nosso Deus, ele não tem interesse, o nosso Deus, ele não tem mistura, ele não tem variação, ele é santo e ponto final, ele é perfeito e ponto final, ele é amor e ponto final. Glória a Deus. Deus é santo. E nós vamos ver que esse atributo, que é o atributo da santidade de Deus, nós vamos ver que o texto deixa bem claro. Em nenhum outro lugar nós vamos encontrar a Bíblia expressando que Deus é justo, justo e justo. Em nenhum outro lugar nós vamos ver a Bíblia dizer que Deus é bom, é bom, é bom. Em nenhum outro lugar nós vamos ver dizer que Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas aqui nesse texto, na visão do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam ao redor do trono de Deus, e eles declaravam, versículo 3, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus irmãos, isso não quer dizer que os outros atributos de Deus não são importantes. São totalmente importantes porque fazem parte do caráter de Deus, de quem Ele é. Mas este atributo é um atributo, vamos dizer assim, caro. É um atributo valioso para o próprio Deus. E por isso que a Bíblia ela faz questão de repetir, os anciãos, os serafins fazem questão de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O próprio Deus, Ele considera a sua santidade muito elevada, muito cara. Aleluia, glórias a Deus. E eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia em Salmo de número 89. Você vai ler do versículo 34 ao versículo 37, em voz alta, por gentileza. Salmo de número 89, versículo 34 até ao 37. Glória a Deus. Então nós vamos ver que Deus, Ele jura pela sua própria santidade. Glória a Deus. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. Não existe um Deus maior do que o nosso Deus. Não existe um ser maior do que o nosso Deus. Então Deus não tem ninguém maior para quem jurar. Então, como não existe ninguém maior para quem jurar, Ele jura pela sua própria santidade. Então Deus leva a sério a sua santidade, porque Ele jura pela própria santidade dele. E uma vez que Deus jura pela sua própria santidade, então a promessa que Ele fez, jurando pela sua própria santidade, aleluia, tem que se cumprir, tem que acontecer. Aleluia, glória a Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jurou pela sua santidade e acabou. Aleluia, Ele vai fazer, Ele vai operar, porque a santidade dele está em jogo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quando Deus promete, Ele cumpre. Não existe promessa falha de Deus. Não existe uma promessa que Deus tenha feito, algo que Ele tenha prometido que não aconteça. Acontece na hora e no momento que Ele quer, mas tem que acontecer, porque a santidade dele é que está em jogo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele não pode mentir. Diz lá em Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Então Deus não tem maior, não tem ninguém maior por quem jurar. E Ele jura pela sua própria santidade. A santidade de Deus é importante, porque nós vemos a santidade de Deus sendo repetida
erguida pelos serafins. Agora nós vamos ver lá em Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Quem puder ler em voz alta, por favor. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor nosso Deus, sou santo. Então, nós vamos ver que isso é um atributo de Deus que, de uma certa maneira, é incomunicável, porque nós não conseguimos alcançar a santidade de Deus. Nós não conseguimos ser santos como Deus é santo, mas o próprio Deus exige do seu povo, e é um atributo que precisa ser experimentado, é um atributo que precisa ser comunicado para o povo de Deus, que é a sua santidade. Deus, Ele fala para o povo de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aleluia! É preciso que a igreja entenda isso e comece a lutar contra os desejos da carne, contra as vontades da carne. É preciso que a igreja entenda que é necessário que venhamos ser separados desse mundo e viver totalmente consagrados ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, para que nós venhamos experimentar esse atributo que é comunicável àqueles que servem a Deus. Santidade. Deus exige do seu povo: sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Glória a Deus, aleluia. Mas o diabo quer colocar na cabeça das pessoas que não existe gente santa, só quer ser santo, né? Não. Aí vai para a igreja católica, tem um bocado de gente que viveu como nós, fez suas necessidades, teve fome, né? Igual a nós, mas santos não são adorados, somos santos. A Bíblia diz, lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, glória a Deus, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, aleluia, glória a Deus. A igreja de Deus, ela é santa, é um povo santo, sacerdócio real, nação santa ao Senhor. Aleluia. É preciso que andemos em santidade, fazendo a diferença, fazendo diferente deste mundo, não nos misturando, aleluia. Não sejamos melhores do que os outros, mas somos diferentes, somos consagrados para Deus, para o uso exclusivo dele, da obra dele, para a glória dele, para o louvor dele, porque ele é santo e o seu povo tem que andar em santidade. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos andar em santidade. E nós vamos ver que a santidade de Deus nos faz temer a Ele e nos entregarmos a Ele. Nós vamos ver o próprio Isaías vendo o quanto Deus é santo e dizendo: ai de mim, que vou perecendo, pois os meus olhos viram o Senhor. Glória a Deus. Isaías vê a santidade de Deus e logo reconhece quem Ele é. Eu sou um pecador, eu sou um falho, eu preciso experimentar a santidade de Deus, eu preciso viver para Deus. E quando o anjo desce e toca os lábios de Isaías, e Deus fala: a quem enviarei? Isaías prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero viver essa santidade, eu quero ser consagrado ao Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero viver para honrar ao Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Charles Spurgeon diz algo muito interessante. Ele diz: quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós olhamos para nós e vemos o quanto nós somos pecadores. Aleluia. E aí eu vou pedir para alguém abrir agora Lucas capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 10. Nós vamos ver outra pessoa também reconhecendo o quanto era
e o quanto precisava se entregar a essa santidade. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o esposo se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, e os companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. O apóstolo Pedro reconhece a santidade de Jesus, o quanto Jesus é santo, e diz: se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Aleluia, glórias a Deus. E esse é um encontro com Cristo, esse é um encontro com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, nós reconhecemos cada vez mais, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós precisamos da graça, o quanto nós precisamos da misericórdia, e o quanto nós precisamos viver e andar em santidade. Aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer que você vai passar a vida toda se lamentando por quão pecador você é. Isso não é verdade. Glória a Deus. Lutero, ele se encontra com a verdade. Ele vivia, ele conhecia a santidade de Deus. E isso fazia Lutero temer ao Senhor. Mas ele tem um encontro com a graça de Deus, e a partir daquele momento ele passa a confiar. Porque antes ele vivia só no padre, confessando o pecado dele, e ele tinha medo de esquecer o pecado para na hora de confessar o padre, esquecer de contar e ficar guardado. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais reconhecemos o quanto nós precisamos dele, o quanto nós somos pecadores. Mas há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma santidade, quando nós experimentamos, há uma paz, há uma alegria da salvação que nós experimentamos. Por isso, não vivemos nos lamentando, aleluia, graças a Deus. Mas no momento que nós pecamos, aleluia, temos o Espírito Santo que é o nosso advogado, aleluia. Temos o próprio Cristo para dizer: filhinhos, aleluia, estou com você, não pegue, aleluia, graças a Deus. Temos o Espírito Santo de Deus para quando pecarmos, ele dizer: olha, está errado isso aí, te arrepende, e nós mudamos de vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, nós mudamos. Então esse negócio de viver se lamentando pelo pecado não é verdade. Mas quanto mais nós nos entregamos a Deus, quanto mais nós temos um encontro com Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós reconhecemos o quanto precisamos dele, o quanto somos falhos e precisamos andar em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Quem pode ler, por favor? Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Pode ler quem achou. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. Glória a Deus. E aí entra justamente a santidade e a justiça de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ver que a palavra que o autor aos Hebreus usa no sentido de cultuar, reverenciar a Deus. Nós precisamos andar em reverência a Deus. Nós precisamos cultuar a Deus aonde nós estivermos dentro da igreja. Nós precisamos, ao se aproximar de Deus, reconhecer o quanto Ele é justiça e o quanto Ele é santidade. Quanto mais nós reconhecemos isso, nós temos reverência ao entrar na casa de Deus, ao adentrar na presença de Deus. Nós reconhecemos o quanto Ele é santo e nós reverenciamos a Ele com a nossa vida. Mas o que está acontecendo por aí é que as igrejas não têm entendimento, não têm conhecimento da santidade de Deus. As igrejas
antigas, nós vamos ver que é uma coisa mais como a nossa aqui. Nós chegamos, cantamos os hinos da harpa, nós oramos, nós ouvimos a palavra, porque nós sabemos que nós estamos em um lugar santo, de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é fogo consumidor, de um Espírito que é santo, aonde não existe bagunça. Aleluia! E nós adentramos a presença de Deus com temor e com tremor, não com medo, mas reverência. Reverenciando quem Ele é, e não somente no ambiente do culto, mas servindo a Deus também lá fora. Glória a Deus. Reverenciando a sua santidade, sabendo que o mesmo Deus que é santo aqui dentro é santo lá fora, é santo em todo lugar, e Ele é fogo consumidor. Glória a Deus. Aleluia! Portanto, meus irmãos, a santidade de Deus nos faz reverenciar Ele como Ele é e como Ele merece ser reverenciado. Aleluia! Muitos não reverenciam mais a santidade de Deus, pelo contrário, acham que Deus é aquele garoto que faz favores. Deus, tu tem que me dar, tu tem que fazer, tu tem que agir na minha causa. Aleluia! Deus é santo, Ele é fogo consumidor, Ele é todo poderoso, Ele é justiça. Tenha cuidado com você, entra na presença de Deus e fala com Ele. Reverencia Ele como Ele deve ser reverenciado, adora Ele como Ele deve ser adorado, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Portanto, muito cuidado. Por isso que o autor aos Hebreus, ele fala desta maneira. De novo, lê de novo, por favor. Capítulo 12, versículo 28 e 29. Glória a Deus. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, que venhamos adorar a Deus em sua santidade, adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Que a igreja venha viver em santidade e entender a importância da santidade de Deus, porque ela é importante para o próprio Deus, porque Ele jura pela sua própria santidade, Ele promete pela sua própria santidade. Os serafins estão aí no trono dizendo que Ele é santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Que venhamos nos achegar mais e mais perante Deus, para que venhamos experimentar esse atributo que é comunicável, que deve ser comunicável para o seu povo, para a sua igreja. A igreja deve viver de maneira santa e agradável ao Senhor. Amém? Portanto, que os irmãos venham